Eu sou Marcela Martins, eu ensino a mulheres a faturarem de 500 a 1.000 por semana com mini bolos. Se você está achando isso impossível, essa aula de hoje então é para você. Vamos falar sobre não tenho tempo para isso. Será? Será? Tempo é uma coisa que a gente precisa gerir, que aí dá para tudo, né? Oi, Glícia, tudo bom? Oi, Matos, Sheila. Bom dia, bom dia! Vamos chegando. Se você está achando que as lives que eu faço aqui no Instagram e no Facebook ou YouTube são importantes para você, pense em mais alguém que ela também vai fazer a diferença e convide para cá. Isso é bom porque a gente continua produzindo conteúdo, eu continuo aqui para vocês. A gente está numa maratona de lives a respeito de confeitaria, a respeito de mini bolos, e isso é um assunto importantíssimo, porque além de aprender como fazer, a gente ter várias ideias e discussões de ideias aqui, a gente vai aprender a usar isso para mudar a nossa vida, para fazer ainda melhor, para poder vender e ganhar dinheiro da cozinha de casa. Olha só o quanto isso é importante, hein? Se trabalhar em casa. Inclusive, o tema de hoje está completamente ligado a isso daí. Trabalhar em casa, muita gente... Oi, Verinha, bom dia! Trabalhar em casa para muita gente pode ser a grande novidade do momento. E como gerir o seu tempo dentro desse espaço, né? Normalmente a gente usa o tempo como desculpa para muitas coisas. Aí não posso fazer isso porque não tenho tempo, não posso ver isso porque não tenho tempo, não posso ir não sei aonde porque não tenho tempo. Enfim, em alguns momentos esse tempo ele até vira outra unidade, né? Não posso realizar alguns sonhos porque não tenho tempo. E aí, será que isso é real, né? Quando eu converso com outras pessoas, com alunas, ex-alunas, colegas, a gente sempre discute várias temáticas. E o tempo, vamos combinar que... Deixa eu ver aqui. Bem no triângulo... Sim, sim, sim. Obrigada, Verinha. Muitíssimo obrigada, Vera. Não foi... Vera, essa minha visita com pão de queijo já está combinada, viu? Que bom que você tem tempo de estar aqui, que bom que todas vocês têm tempo de estar aqui. Isso me deixa muitíssimo feliz. Vamos agregar, vamos aprender hoje sobre como gerir então o seu tempo para trabalhar com confeitaria na cozinha da sua casa. Como eu estava dizendo, trabalhar em casa para muitas pessoas é a grande novidade no momento. Outras já estão acostumadas a fazer isso, especialmente quem trabalha com bolos, né? Que também é um dos meus casos, entre algumas coisas que eu faço. Trabalhar em casa é uma questão de se enxergar dentro da sua própria empresa 24 horas por dia, mas não necessariamente fazer coisas para a sua empresa 24 horas por dia. A gente precisa delimitar as horas que vamos aplicar para o trabalho, para a nossa vida. Inclusive, a gente já falou que trabalhar com confeitaria não é uma coisa que você vá normalmente fazer todos os dias em casa. Você pode distribuir algumas tarefas em dias diferentes. Você tem mais movimento de quinta a domingo, você já sabe disso, a gente já conversou a respeito disso. E o que você faz antes desses dias de muita produção é organizar. Eu tenho uma perguntinha para você. Por acaso, você costuma organizar o seu tempo? O que você tem para fazer? Você sabe o que é prioridade? Trabalhar com confeitaria tem algumas prioridades. Oi, Kel, bom dia. Ai, Cecília, oi, meu amor. Minha princesa. Trabalhar com confeitaria exige... Eu sempre pensei o seguinte, quando eu aprendi a trabalhar com cozinha, confeitaria, logo na sequência, eu dizia assim, nossa, confeitaria é ótimo. Por quê? Porque eu vou trabalhar com os ingredientes que eu quero, vou trabalhar num horário que eu achar mais interessante para a produção. Normalmente as produções de confeitaria, e quem mora no Nordeste brasileiro vai saber bem disso, né? Você trabalhar durante o dia, às vezes é muito complicado porque a temperatura é muito elevada. Oi, Fabi! A temperatura é muito elevada, então normalmente o ideal é a gente trabalhar de noite até a madrugada. E se você faz isso em casa, melhor ainda, né? Só que aí, eis a questão, você tem que gerir, não é o meu caso, mas quem tem que gerir filho, arrumação de casa, marido, outras tarefas, precisa saber exatamente qual é o tempo que vai usar
para o seu empreendimento e para o restante das necessidades. E aí vem o que eu falei sobre prioridade. Oi, Josileide, bom dia! A gente entrou para ver. Ai, meu amor, vamos lá, vamos aprender então sobre organização de tempo, tá? Prioridade, o que é prioridade? Muitas vezes você pode olhar tudo que você tem para fazer e pensar, nossa, eu não sei por onde começar. Mas se você começar pelas tarefas, eu costumo fazer assim, eu começo sempre pelas tarefas que vão precisar de menos tempo. Exatamente. Vamos pensar, vamos organizar a confecção de um bolo, tá? Um bolo que eu vou precisar fazer massa, recheio e cobertura. Bem, se eu sei que recheio e cobertura são coisas que eu utilizo no final, mas que precisam de um tempo de descanso, obviamente eu começo por eles. Eu faço recheio, faço cobertura, deixo bem armazenado, adequadamente armazenado, resfriar. E aí eu vou para a massa. Mas, Marcela, a minha massa precisa também de tempo para descansar. No meu caso, com mini bolos, eu já tenho uma vantagem. Os mini bolos não vão precisar de um tempo muito longo para descansar. Na verdade, em 1 hora que eles saem do forno, já estão completamente preparados para receber recheio e cobertura. Aí vem a gestão do meu tempo para executar isso, né? Se eu vou ter um bolo depois de 1 hora que sai do forno, pronto para receber recheio e cobertura, essa minha cobertura e esse meu recheio já estando prontos, ok, facilita demais a minha vida. Oi, Flavinha! E aí, tudo bom, Mariana? Bom dia! Deixa eu ver se teve alguém que falou aqui que eu não respondi. Olha, quanto coração lindo! Obrigada! Obrigada, Cecília! Marcelinha ama você, tá? Olha, quando você faz essa gestão de tempo, por que eu tô falando de gestão de tempo hoje? Porque as pessoas costumam dizer, trabalhar com confeitaria é lindo, é maravilhoso. Pra gente que faz e gosta, mas não é desse jeito que os outros veem. Não é esse lindo, maravilhoso que todo mundo tá dizendo assim, porque não conhece a realidade, né? Tem até um meme aí muito engraçado na internet que fala que a confeiteira, como as pessoas pensam, né? Aquela confeiteira linda, brilhosa do lado do seu bolo, e confeiteiras na realidade, descabelada, cansada, debruçada em cima da bancada com o bolo pronto. Porque é mais ou menos nesse sentido que as coisas se separam. Se eu não sei organizar o meu tempo, realmente eu vou fazer tudo com muito estresse, com muito peso, numa velocidade diferente. E se eu sei gerir o meu tempo, isso realmente muda, né? Vamos falar o seguinte, se você sabe todas as etapas que o seu bolo vai precisar, o seu mini bolo para sair até a mão do cliente vai precisar passar, você começa a organizar sua lista daí. Eu costumo ter uma lista de prioridades trabalho, prioridades pessoais. Por quê? Eu determino o meu horário dentro da minha casa, o meu horário de trabalho. Qual é o seu melhor horário? Eu sei que o meu horário mais produtivo, aí eu digo assim, de energia, digo de concentração também, né? A gente tem que estar concentrado, de atividade, de força física. O meu horário mais produtivo é amanhã. Eu sou aquela pessoa que a madrugada foi feita para dormir. Então, se o meu horário mais produtivo é pela manhã, eu consigo até mesmo acordar às 5 da manhã se eu tiver um trabalho, uma encomenda para fazer sem nenhum problema. Desde que eu me programe para isso, desde que a noite anterior eu tenha feito já um pré-planejamento. A gente não faz pré-preparo quando está se preparando para executar a nossa receita? A gente separa os ingredientes, a chamada mise en place. A gente separa os ingredientes, a gente vê se tem tudo que vai precisar, a gente coloca em cima da bancada, a gente pesa e deixa tudo porcionado para usar. A mesma coisa você faz com a gestão do seu tempo. Na noite anterior, ou na tarde anterior, você escreve tudo que você precisa fazer, todas as prioridades. Porque quando a gente coloca no papel, na verdade, a gente enxerga isso mais facilmente. E enxerga até o que está faltando, né? O que não foi para lá, mas que você sabe que tem que fazer e tem que entrar aquilo ali. Bom dia, Elizabeth, bem-vinda!
E aí, quando você coloca isso dentro do seu tempo, dentro do seu planejamento, você enxerga, você consegue fazer todas as etapas, sem pular, sem deixar perdido. E esse planejamento, para a confecção de massa, recheio e cobertura, também é fundamental. Imagina se você está lá com a panela no fogo, fazendo o seu recheio, e de repente esqueceu que faltou, sei lá, chocolate, cacau em pó. Mas você já está com o início da cobertura no fogo, você já colocou calor, já começou a mudar a textura, como é que você vai parar para consertar isso? Às vezes não dá tempo da gente remendar um tempo que está em execução. Não dá tempo da gente remendar um tempo, tá vendo, né? Que louco. Mas enfim, o que eu quero dizer é que se você começa uma atividade e que ela não teve um planejamento, isso pode te atrapalhar muito mais e fazer você gastar mais tempo do que você pensava ou imaginava. Então, essa gestão é importante. Agora, existe também tempo para fazer o que lhe interessa, não é? Você só vai dizer para mim que você tem tempo para alguma coisa se você tiver interesse em fazer. Porque se você não tiver interesse em fazer, você sempre vai me dizer que não tem tempo, né? Eu perguntei ainda há pouco se você tinha tempo para ser feliz. A pergunta foi uma pergunta genérica, ok, mas quando eu digo para ser feliz, é ser feliz fazendo o trabalho que você gosta de fazer, o lazer que você gosta de fazer ou fazendo nada. Eu sou feliz fazendo nada, tem gente que é assim, né? Sou feliz fazendo nada. Mas o ser feliz, eu faço o que eu amo fazer. Eu amo dar aula, me preparar para isso, não só tudo que eu já estudei, mas todos os dias. Eu acordo super cedo, já leio muito mais material, eu deixo tudo mais fresquinho na minha cabeça, para que a gente possa ter essa aula com qualidade, com conteúdo importante. Então, isso faz parte do meu planejamento, né? O meu planejamento para executar mini bolos é um outro planejamento. Foi o que eu falei. Eu tenho duas listas: planejamento pessoal, planejamento profissional. Dentro da minha casa, tem outra coisa também que eu costumo pensar. Imagina se você estivesse trabalhando para uma outra pessoa, tá? Você tem um horário determinado que você tem que cumprir a sua atividade. Quando acaba esse horário, você tira o seu uniforme, pega as suas coisas e vai embora para a sua casa. E o trabalho ficou lá. Qualquer coisa que você precise fazer, você vai voltar amanhã e vai fazer amanhã. Não é porque você está dentro da sua casa que isso também não possa funcionar. Às vezes as pessoas pensam, não, trabalhar em casa eu vou trabalhar o dia inteiro, o tempo inteiro. E não é assim. Desde que você faça a sua organização e fale com todas as pessoas que estão no mesmo ambiente que você, que agora funciona assim. De tanto a tanto, das 8 da manhã a 1 da tarde, eu estou em casa, mas estou trabalhando. Não estou disponível para sair. Vamos ali, vamos dar uma volta. Não estou disponível para bate-papos no telefone. Se eu tivesse no meu trabalho, num outro lugar, eu ia bater papo no telefone? Não, não ia. Então, se a gente mudar o nosso comportamento em casa, oi pessoal da Dolce, bacana, tudo bom? Tudo bom, Cléia? Se eu estiver em casa e passar para quem convive comigo, eu não tenho, não preciso passar para ninguém, né? Minha rotina é só minha mesmo, dentro da minha casa. Se eu puder fazer isso, eu cumpro todas as minhas tarefas dentro do meu planejamento. Porque se eu tenho um horário a seguir para fazer todas as minhas atividades e tiro as distrações, né? Lógico, quem tem filhos tem uma outra gestão, mas tudo é negociável. Cecília tá aí, a mãe dela deve conversar muito isso com ela, né, Kel? Para dizer que agora é hora de trabalhar, agora é a sua hora. A gente tem que dividir. Na verdade, uma das coisas boas de se trabalhar em casa é também deixar bem claro que todo mundo tem o seu tempo na hora que der durante o dia. Eu tenho tempo para você, sim. Agora é o tempo do meu trabalho, mas tá hora é o meu tempo com você, é todo seu. E se a gente deixa isso claro, trabalhar em casa não fica parecendo algo amador, que é o que muita gente pensa, que trabalhar em casa é para amadores. Não, não é. Você pode ser um super profissional, ter uma baita empresa dentro da sua casa, organizando o que você precisa fazer. As tarefas dentro de casa, se você pensar que você é a sua empresa, que você funciona naquele espaço, elas ficam numa outra configuração, mas
não deixam de ser eficientes porque você está no espaço da sua casa. Outro dia eu estava falando, Flavinha tá aí, né? E Flavinha tá com bolo no forno, com toda certeza, que a gente hoje já falou, já fez massa e tal, já tirou dúvida. E aí é exatamente isso. Enquanto você tem o seu tempo para produzir, para fazer as suas encomendas, você já planejou aquilo ali, sabe também que aquilo ali acaba a tal hora. Se alguém, né, da sua família precisar de você e for algo urgente, aí a gente tem que ver, né, o que é urgência, o que não é. Saúde é urgência. Sair para comprar um sapato não é urgência. Então você espera o meu horário terminar e vai. Outra coisa importantíssima, o seu horário determinado para trabalhar dentro da sua casa terminou. Deu 1h da tarde, né, exemplo, deu 1h da tarde, acabei. Hoje eu não trabalho mais. Aí liga uma cliente e faz assim: fulana, olha, eu vou receber uns amigos agora, tal. Você pode fazer um bolo para mim? Você saiu do seu trabalho, ok? Daquele tempo que você está trabalhando em casa. No caso, sim, existem coisas, eu posso passar aí, por exemplo, você tem mini bolo congelado. Eu posso passar aí para pegar mini bolo em 1h? Olha, Marcela, ok? Se as suas outras atividades não são prioridades e você tem mini bolo congelado, recheio pronto, é só montar, é uma escolha sua, né? Obviamente, eu posso voltar a trabalhar nesse espaço de tempo para atender essa demanda? Posso? Não posso. Infelizmente, fulano, olha, eu queria muito te atender. Você é uma pessoa super importante para mim, mas agora eu não consigo. As minhas atividades nesse horário, elas estão dependendo de mim, eu não posso fazer. Porque se você saísse da empresa, se você trabalhasse fora, saísse da empresa, o seu chefe ligasse para você: fulano, olha, eu tô precisando ver se lá no trabalho tem tal e tal coisa, você pode ir lá para mim? Diz para mim se você voltava. Eu não voltava. Não voltava. Você acabou de sair do trabalho, você está já na sua casa, a sua disposição já é outra para as suas outras prioridades e você tem que voltar ao trabalho. Muita gente, por não pensar assim, é que passa 24 horas trabalhando e diz: estou exausta, trabalhar em casa me mata porque eu não consigo parar de trabalhar. Muito bem. Flavinha, não esquece o forno não, eu parei para ler. Não esquece o forno não. Pessoal do Facebook e YouTube, agora que eu olhei para vocês. Bom dia, meus amores. Oi. Olha, então, a gente tem que gerir o tempo pensando sempre: eu trabalho em casa, mas eu sou uma empresa. A minha empresa tem horário para funcionar, a minha empresa tem demandas para atender. Como é que eu faço as atividades no início da semana, segunda, terça e quarta, que não são os meus dias fortes de encomenda? Pode até ter, mas os dias fortes de encomenda para confeitaria são quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo já dá aquela baixada, né? Mas de quinta a domingo, eu estou preparada para a batalha. É onde eu tenho mais horas, ao invés de dedicar 5 horas, eu aumento um pouquinho isso, passo para 8 horas. Tenho as atividades pessoais, elas já diminuem um pouco. Eu concentro as atividades pessoais segunda, terça e quarta, e aí diminuo as atividades para a empresa, para o negócio nesses dias. E depois, porque a minha modalidade dá desse jeito. Por exemplo, aqui eu tenho a Raquel, tenho Nanda, que são também empresárias, né, das suas residências hoje. E aí, o que acontece? A prioridade delas pode caber numa outra configuração de tempo. A minha cabe nessa. Cada uma vai saber gerir o seu tempo e organizar. Agora, o que é prioridade? Eu perguntei, não sei se a Cleia está aqui. A Cleia me respondeu na enquete. Se ela saber a pergunta, o que é prioridade? Você sabe o que é prioridade? Aí ela colocou, às vezes, como é que a gente vai escolher a prioridade, né? Já é boa tarde? É bom dia ainda, porque eu dou bom dia horário brasileiro, né? Eu tô sempre falando muito com o Brasil, muito mais com o Brasil, mas Portugal, boa tarde, Portugal. E aí, às vezes eu sei o que é prioridade, às vezes eu não sei o que é prioridade. Vamos lá, como é que a gente escolhe as prioridades? Lógico, tudo que a gente faz na vida importa, né? Beleza, maravilha. Mas como é que eu vou colocar essa ordem de importância? Gente, pelas urgências, eu já falei que eu começo pelo que leva
às vezes menos tempo, mas que lá na frente precisa que aquilo já esteja pronto, no caso de recheios e coberturas. Massa, é importante eu fazer mais massas do que coberturas e recheios para os meus dias de maior movimento? É importante. Por que é importante? Porque se algum recheio der problema, eu consigo resolver de modo mais rápido do que se uma massa der problema. Às vezes, por que eu tô falando isso? Porque recheio eu levo em torno de 20, 30 minutos para fazer, e uma massa, pelo contrário, eu vou levar de 30 a 50 minutos para fazer. Então, o que é mais fácil resolver? Obviamente, o recheio. Eu deixo as minhas massas já todas encarrilhadas para quinta, sexta, sábado e domingo. Já começo a fazer essa produção na quarta-feira à noite, eu já deixo o mise en place pronto e vou executando. Os recheios já fiz quarta pela manhã. Quarta, na verdade, é um dia que eu trabalho bastante, mas prevendo, isso vai variar com o número de encomendas, né? A gente tem que pensar sempre nisso daí. Na sexta-feira agora, por exemplo, eu tenho já uma encomenda e tenho que fazer a live. O que está na minha prioridade? Na quinta-feira, fazer tudo para encomenda, faço a live tranquilamente na sexta-feira e depois cuido da entrega da encomenda, porque eu já vou ter recheio pronto, massa, tá tudo ok. Embalagem já vai estar pronta também. Então, essa é a gestão que a gente tem que fazer. Quando eu não sei gerir o meu tempo, o que pode acontecer? Faltar ingrediente, faltar produto assim feito já, preparação pronta, vai faltar embalagem, pode faltar tudo quando eu não faço um bom planejamento. E outra, além de faltar, eu posso perder tempo tendo que sair da minha residência para resolver isso, essa falta que eu antecipadamente poderia ter organizado, né? Oi, Márcia, tudo bom? Bom dia! A gente trabalhando em casa, a gestão do tempo também se compartilha em não só atender aos outros que estão ao nosso redor, né? Marido, filhos, enfim, com quem você convive. No meu caso, eu atendo a mim mesma, porque eu também sou minha prioridade, tá? Por que vocês acham que eu concentro as minhas encomendas quinta, sexta, sábado e domingo? Porque eu preciso de tempo para mim, porque se eu não cuidar do corpo, da cabeça, também não vou trabalhar direito, né? As pessoas que falam, eu trabalho muito em casa e eu não consigo nem respirar. Não consegue respirar porque às vezes você está desorganizada. Então, organiza o tempo que isso vai funcionar. Outra coisa. Oi, Fabi. Fabi, você que falou que tem problema de organizar o tempo. Você tem problema de organizar, porque eu às vezes digo assim, gente, o dia podia ter 26 horas, né? Porque eu penso, 26 horas eu ia descansar pelo menos umas 4, 5. Mentira, isso não acontece. Se o dia tivesse 26 horas, ou sei lá, 30 horas que seja, essas horas a mais que você ganha, além do normal que já são as 24, você não ia usar para descansar. Porque eu adoro fazer o que eu faço. Eu ia querer usar mais tempo ainda para trabalhar, né? Então, vamos trabalhar com as 24 horas, vamos organizar o tempo que a gente precisa dormir. Trabalhar na madrugada para confeitaria é algo muito comum. Eu já falei aí no início, né? Se você chegou lá no comecinho, você percebeu que eu falei sobre isso. As mulheres têm a tendência de ser multitarefas com eficiência, né, Fabi? A gente tem aí uma certa vantagem. Tem um livro que fala sobre a mulher polvo e o homem cobra. Existe uma grande diferença. A gente é multitarefa também, mas isso não quer dizer que ser multitarefa não nos canse e que a gente não precisa de um tempo para desacelerar e cuidar da gente. A gente precisa sim. Na confeitaria, a madrugada costuma render mais porque a baixa temperatura faz com que eu tenha recheios resfriados mais rapidamente, massas resfriadas mais rapidamente, e isso para quem não conta, né, com espaço climatizado. Se você tem um espaço climatizado, obviamente você consegue isso de outra maneira. Você pode trabalhar durante o dia. Eu não sei se hoje está aqui uma aluna que eu tenho, que é de Manaus, né? Que ela tá sempre aqui nas lives, né? E aí ela falou, aqui é meio difícil, né? Tudo bem, a região é super quente, então realmente fica difícil. Mas não é impossível. Nessa gestão de tempo, uma coisa que eu gosto muito de lembrar para quem faz aula comigo e tal,
qual é a eficiência das suas tarefas, porque às vezes a gente quer fazer tudo, acha que dá conta de tudo, mas aí eu vou diminuindo a eficiência. E na confeitaria, o que seria diminuir a eficiência? Muitas vezes, aumentar o fogo para chegar no ponto mais rápido, sem saber que isso pode mudar completamente a textura e a coloração do meu recheio ou da minha cobertura. Aumentar a temperatura do forno, achando que isso vai fazer com que o bolo asse muito mais rápido e logo eu vou ter a minha encomenda. Aí você esquece que as reações da massa que precisam para a expansão de ar, para a cocção dessa massa, ali dentro do forno, elas não vão ser a mesma coisa quando você tem uma temperatura muito elevada. Tem coisa, minha gente, que não dá para você, especialmente a gente que está na confeitaria, trabalhar achando que vai ser mais eficiente aumentar a temperatura. Não é. Isso, inclusive, pode ser um erro super grave para você tentar resolver o seu problema de tempo, tá? A melhor coisa realmente é você planejar. Aí, tá vendo, Elizabeth? Elizabeth, eu acho que foi com você que a gente estava falando outro dia na aula de recheios, essa história de aumentar fogo, esfriar, nananã. Para mim é super difícil, porque meu bebê é deficiente, totalmente dependente e acaba por tirar a minha atenção. Ele é a sua prioridade, né, Sheilinha? Ele é a sua prioridade. Então, realmente, dê atenção à sua prioridade. Mas saiba que as outras atividades também podem caber dentro da sua rotina. A prioridade, ela é sempre vai existir uma prioridade, minha gente. Sempre. Não vamos trabalhar sem prioridades, porque isso não existe. Sempre tem uma prioridade. E se existe essa prioridade, o restante tem que ser organizado no que sobra. E dá pra gente se organizar. Dá pra gente trabalhar organização na confeitaria, tendo bom armazenamento de recheio, consigo fazer com antecedência, sabendo técnicas de congelamento, sabendo técnicas de armazenamento, etiquetagem, congelamento, enfim, tudo isso nos ajuda a estar preparados com antecedência para resolver as nossas encomendas, para atender. Quando eu perguntei mais cedo também a respeito do tempo, da gestão do tempo, eu falo: que tempo você se dedica a fazer com que a sua atividade seja melhorada? Vamos lá. Vocês todas que estão aqui assistindo a live, que gostam de confeitaria, que estão aprendendo com essas lives sobre confeitaria, estão fazendo isso para quê? Para ganhar o conhecimento e fazer com que a sua atividade seja mais bem feita. Na verdade, eu estou aqui para isso, né? Para gerar para você muito mais conhecimento, para você ter muito mais ganhos, né, com o que você faz na confeitaria, especialmente se você trabalha com mini bolos, se você vende isso, ou quer vender, ou quer começar um negócio. Eu tô aqui para te ensinar a começar, a partir do zero e ter sucesso, conseguir mudar a sua vida com isso, tá? Doide bacana, marido está aqui ouvindo, muito bem, falando que eu tô assistindo, mas não te escuto porque aceito encomenda fora do horário. Tá vendo? Tá vendo, Cleia? Pois é, aceitar encomendas fora do horário, minha gente, é uma coisa que vai prejudicar, não só, é bom você mudar mesmo, tá? Vai prejudicar não só, às vezes, a sua própria imagem enquanto empresa no mercado, mas também prejudica a sua vida pessoal, porque você tá vendo quem tá reclamando, né, Cleia? É marido. Se marido tá reclamando, o tempo que você gasta para atender uma encomenda de última hora, você poderia estar com ele, com seus filhos, com seus netos. Então, a prioridade é definida por nós. Tudo é definido por nós na gestão do tempo. Deixa eu te dar um conselho. Faz uma lista do que realmente você precisa fazer naquele dia, naqueles horários. Organiza por onde começar. Do mesmo jeito que a gente se organiza para fazer um bolo, que pega os ingredientes, separa, pesa tudo, a gente pode fazer com o nosso dia, com todas as atividades que precisamos preencher no dia seguinte. Eu não sou uma pessoa que faz planejamento de uma semana. A minha prima Fernanda, que está aqui, ela faz uma semana quase, né? Mas eu não faço. Eu faço um planejamento de 2, 3 dias, mas toda santa noite eu revejo meu planejamento. Por quê? Segundo alguns estudos, especialmente para quem lê um pouco aí de assuntos referentes à neurociência, enfim, toda essa bagagem, algumas coisas
precisam ser vistas na noite anterior, antes de você parar sua mente e descansar, para você fixar e acordar preparado para aquilo. Normalmente, eu revejo o que eu preciso fazer logo pela manhã e já vou dormir com tudo aqui, ó, encaixadinho, organizadinho. Preciso acordar, fazer isso, e por aí eu sigo o meu dia, vou fazendo as minhas atividades. Mas eu tenho sempre uma lista para conferir o que eu fiz e o que eu não fiz. O que você fez, aliás, se você tiver uma lista, você marca. Por quê? É uma forma de você ver que você está sendo super eficiente, que você está correspondendo ao que você se comprometeu. Comprometimento é a palavra. Comprometimento para trabalhar, para executar o que você quer, mesmo a sua empresa sendo dentro da sua casa. Quem cobra isso de você não é um chefe, é você mesmo, né? É você, é a família. Se você se compromete em ter o horário X para a sua família e você não cumpre, imagina como seria lá numa outra empresa se você trabalhasse para alguém. Eu me comprometi a entregar o relatório, sei lá, no fim do dia. Não entreguei. Você não entregaria? Eu duvido. Porque eu virei noites, e olha que eu detesto trabalhar na madrugada, né? Virei noites para entregar um material que eu deveria ter entregue no prazo X, enfim, eu virei noites trabalhando porque eu tinha um comprometimento comigo e com uma empresa. Hoje eu sou chefe de mim mesma, né? Então o meu compromisso é comigo. Se eu me proponho a fazer tantas coisas naquele dia, eu tenho que fazer todas aquelas atividades. Porque se eu não fizer e isso acumular para o dia seguinte, eu vou me atrapalhar, eu sei que eu vou deixar de cumprir com outras coisas. Passou uma semana que dá para fazer, para ter tempo para as demandas de última hora. Não podem ser planejadas. Exatamente, Nanda. As demandas de última hora, elas surgem para todo mundo. Todo mundo vai ter alguém que vai pedir a nossa visita, pedir a nossa atenção de última hora. E se você... Engraçado que a gente fala isso e parece que é um acidente no caminho a última hora, né? A última hora não é um acidente no caminho, muito pelo contrário. A última hora, ela tá dentro do seu planejamento. Ela vira, na verdade, um pedido de última hora, uma encomenda em cima da hora, porque ela está só fora do que você tinha determinado de trabalho. Eu trabalho até às 4 da tarde e alguém me procura às 7 da noite. Mas às 7 da noite eu tenho outras prioridades, que eu vou escolher se eu atendo aquela demanda do cliente ou não, no horário que eu dediquei às outras coisas, de acordo com a prioridade, né? A gente, Nanda, que faz bolo, que faz encomendas na área da confeitaria, a gente se consegue manter a organização de ter tudo pré-pronto, ok, às vezes pode acontecer. Mas, no caso de Clay, que falou ainda há pouco, você tirar o seu horário de descanso para fazer tudo do zero, veja isso, compensa. A Marinice, que já bateu um papo com a gente, foi minha ex-aluna de confeitaria e hoje tem uma empresa dentro de casa que funciona super bem. Quando ela começou, o filho era pequeno ainda, então ela trabalhava fora, ela tinha um filho pequeno, tem um marido, e aí começou a empreender na confeitaria em casa. Como é que, olha, quem trabalha fora normalmente trabalha 40 horas por semana. E aí, como é que você vai gerir todo o restante? Ela foi priorizando. E chegou uma hora que a prioridade maior era trabalhar em casa com confeitaria. Foi quando ela deixou o trabalho formal, né? O emprego formal. Hoje a gente está falando sobre empreender, seja a área que for, né? Sobre planejamento de horário, que serve para tudo na nossa vida, não só para executar tarefas de trabalho, mas serve para tudo, nossa gestão de tempo pessoal, investimento na gente. Vocês que estão assistindo, que vão ficar aí, que ficam aqui comigo 40 minutos por semana, por dia, aliás, 40, 50 minutos por dia, isso é um investimento. Porque o que eu estou falando aqui não é uma coisa sem sentido, sem estudo, né? Eu me preparei, eu estudei, eu organizei, tudo isso para a gente debater. Por quê? E por que isso tem a ver com o meu mundo de mini bolos e para quem compartilha isso comigo? Tem a ver porque eu sei exatamente o tempo de tudo que eu preciso fazer. Se eu não soubesse gerir o meu tempo, às vezes eu não conseguia aparecer aqui, às vezes eu não conseguia entregar uma encomenda, às vezes eu não conseguia até
conquistar mais clientes. Por quê? O planejamento, ele te leva a isso também, um bom planejamento, né? Que aí você tem tempo para se dedicar a dar feedback. Eu recebo muito e-mail, muita mensagem, então o meu início de dia, depois que eu faço algumas atividades pessoais de bem-estar, eu sento e abro todas as redes sociais. Vou responder direct, vou responder e-mail, Facebook, YouTube. Às vezes até na madrugada, assim, tem um dia ou outro que eu perco o sono e já começo isso na madrugada. Como o fuso é diferente, né? Eu começo isso na madrugada. Mas normalmente é pela manhã. Quem já recebeu mensagem minha sabe que de manhã eu tô fazendo isso e depois paro, começo meus estudos e aí vai fluindo o restante das atividades. Doçura. Peraí, teve alguém que perguntou alguma coisa aqui que eu passei. Eu acho, né? Mas bem, olha, deixa eu fazer uma perguntinha aqui nessa live agora. Quem é que tá trabalhando já? Quem tá trabalhando e tá assistindo a live ao mesmo tempo? Deve ser uma turma boa, né? Eu já sei que duas vão me dizer que sim. Que é 10 horas da manhã no Brasil. 10 e quanto? 10 e qualquer coisa, agora eu não sei. 10 e qualquer coisa no Brasil já deve estar trabalhando. Bem, algumas atividades, como a Fabi falou, esse fato da gente ser multitarefa, ó, doçura, doçuras está, Santos também, Kel, Nanda, enfim. Se vocês estão conseguindo fazer essa atividade e não estão prejudicando a outra coisa que vocês estão fazendo, ó, mamãe está trabalhando, pois é, mamãe é um olho no gato, eu tô no peixe, né, Cecília? E não está prejudicando, parabéns, vocês estão fazendo isso com muita eficiência e eu agradeço muitíssimo o tempo de vocês. Olha, é importante, então, eu queria lembrar que hoje à noite, todo esse nosso assunto de gestão de tempo é para também chegar a outra coisa. A gente está aqui no momento de adquirir conhecimento, maravilha, e à noite a gente tem mais uma oportunidade para isso. Se couber na sua agenda, no seu espaço de tarefas durante o dia, eu tenho um convidado super especial para falar de confeitaria hoje à noite, que é o Luciano Chaves, tá? Hoje à noite a gente vai estar, horário brasileiro, 19 horas, a gente vai estar batendo um papo para falar de confeitaria. Exatamente para falar do que são tortas, bolos, qual é a diferença disso. Eu aqui em Portugal posso já adiantar para vocês que descobri a diferença na prática, depois de levar, assim, alguns foras, né? Imagina só, a pessoa levou uns foras, assim, federais para aprender, porque a nomenclatura muda muita coisa. Então, hoje à noite eu tenho um bate-papo super legal, 19 horas do Brasil, com o Luciano Chaves. O cara é fera, de grandes marcas de chocolate. Obrigada, Ceci, meu amor. De grandes marcas de chocolate e confeiteiro, assim, de uma competência gigantesca. Então, eu espero vocês na nossa... Hoje é menos formal à noite, tá? Um bate-papo mais leve, mais suave, mas também vai ter muito conhecimento para agregar na nossa rotina de confeitaria, se a gente está aqui buscando se profissionalizar ou ter informações relevantes para executar alguma atividade na área da confeitaria. Ok, meus amores? Perguntas para hoje, nossa gestão de tempo. Deixa eu olhar aqui se eu tinha... Pronto. Não, tudo que eu tinha para falar para vocês hoje já tá ok. Só dando aquele checkzinho. Obrigada, Cleia. Marcinha, beijo. Hoje à noite a gente vai falar com o Luciano, tá? Obrigada, Fabi. Muitíssimo obrigada. Olha, se vocês quiserem ser avisados sempre que eu entrar com conteúdo novo, afinal de contas a gente está numa maratona aí, vão ser 15 dias maravilhosos, marca as notificações do Instagram e do YouTube que você já fica sabendo quando eu entrar ao vivíssimo. Ok, meus amores? Brigadíssima. Olha, para quem não ouviu ontem, tem e-book novo. Clica aí no link da bio que tem um e-book novíssimo sobre bolos, campeões de vendas. Na madrugada eu já recebi várias mensagens dizendo que estão amando o e-book. Então, clica aí, baixa o e-book para você, gratuito, 100% gratuito. Baixa o e-book para você que vai ser um diferencial, ok? Se você quer começar na confeitaria ou já faz confeitaria e quer melhorar, baixa o e-book, que aí você vai ter muita coisa legal para... E tem informações sobre vendas também, né? Fazer e vender. Então, fica de olho. Beijinho, meus amores!
Não consigo ser organizada. Por que você não consegue ser organizada, Karina? Olha, é o seguinte, Karina, faça o que eu te falei. Coloca no papel. Coloca sempre no papel tudo que você precisa fazer. E desse papel você vai tirando as suas prioridades. O que você consegue priorizar, o que é extremamente necessário. Às vezes a gente acha que uma coisa é extremamente necessária e ela nem é. Vocês sabiam? Que você pode passar muitas vezes aquela coisa para um outro dia, um outro mês, um outro ano na sua vida? Pois é, isso acontece. Beijo, beijo, beijo. Obrigada, Beth! Beth, mais tarde eu te espero, tá bom? Mais tarde você tem que assistir o Papo com o Luciano, você vai amar também. Beijo, beijo, muitíssimo obrigada mais uma vez por essa companhia maravilhosa de vocês.